Pessoal, hoje no nossa aula de ciências vamos falar sobre os diversos usos da água. Lê a tirinha da página 19, pensar e refletir, né, a respeito dela, né, do que ela aborda. Continuar a leitura nas páginas 20, 21, 22 e 25. E depois fazer as atividades da página 23 e 24. Vamos lá, então? Eu vou abrir aqui que fica melhor para a gente ver. A água é recurso indispensável, afinal de contas, sem água não tem como ter vida. A água está presente em diversas atividades que realizamos diariamente. Ela também está presente no nosso organismo e no organismo de todos os outros seres vivos. A quantidade de água pode variar de um ecossistema para outro, mas uma coisa é certa, sem água não há vida. Por essa razão ela é tão estudada e não pode ser desperdiçada. Então aqui tem a historinha, um trecho de uma historinha. Por que chove? Né? A pergunta, por que chove? Cascão conseguiu que parasse de chover. Então leia aí o trecho da história. Olha que doideira. Mas os dias se passam e nada de chuva. Olha o sol raiando aqui. A princípio todo mundo gostou. Tempinho bom, né? Pois é, eu vou pegar uma praia. Mas depois de 2 meses começaram a se preocupar. Xiii, o nível da represa está baixando. Racionamento de água? É, que faz tempo que não chove. A plantação foi secando, os animais definhando. Agora é que não tem boi gordo mesmo. O calor aumentando. Ai, vou derreter. Uf. Só uma pessoa parecia satisfeita. Eu sabia que ia funcionar. Agora não preciso mais ter medo da chuva. Meu Deus do céu. Cascão fez parar de chover. Olha o que aconteceu. Olha as consequências. O que a falta de chuva causou? Na região que você mora, já houve alguma situação parecida com a da história em quadrinhos? Se a falta de chuva pode causar problemas, seu excesso é sempre benéfico? Água no dia a dia. Então vocês vão responder essas questões aqui, tá? Água no dia a dia. É difícil imaginar o mundo sem água. Aliás, quando falta água, algumas pessoas já reclamam. Afinal, dependemos de água para fazer tantas coisas. A água é tão importante que quando os cientistas estudam outros planetas, uma das primeiras coisas que eles fazem é procurar água. Se houver água, talvez haja vida. A água é essencial em qualquer ambiente. Sem água não há vida. Olha aqui na África, né? Então a gente vê isso, né? Aquele deserto, aquela região seca. Então os leitos de rios, córregos, lagos são assim verdadeiros oásis, né, para a vida. Usos da água. O uso da água também depende da região. Por exemplo, um local mais seco usará mais água para irrigação. Já os grandes centros urbanos usam muita água para abastecer as indústrias. No Brasil, de forma geral, a água pode ser usada para irrigação, processos industriais, uso doméstico, geração de energia elétrica e lazer. Água em casa. No dia a dia utilizamos água em diversas situações, na higiene pessoal, do ambiente, na alimentação, entre outras. Nas cidades, a água geralmente chega até as casas por meio de instalações da companhia de água, a qual capta a água em um manancial, rio, lago ou represa, prepara para o consumo em uma estação de tratamento e a distribui para a população. Então aqui a gente tem o manancial, né, que é a fonte de água. Aí a estação de tratamento recolhe essa água, trata a água direitinho, vem para o reservatório de água potável, que é mandado para as casas, indústrias, né, a população em geral. Aqui está voltado nas casas, ó, os usos da água. Depois a água usada, né, ela vai, né, por meio da rede de saneamento básico, né, de esgoto, de água e esgoto, volta para a estação de tratamento de esgoto e lá é lançada, limpa novamente, né, ou seja, de volta a sua fonte, ao rio, ao córrego de onde foi tirado, tá? E assim faz um ciclo. Quem tem celular aí pode acessar esse QR Code e assistir um vídeo que vai estar abordando esse assunto. Então aqui é o esquema da água percorrido, né, em uma cidade. Na estação de tratamento de água, a água passa por várias etapas, entre elas algumas que são adicionadas diversas substâncias que a torne potável, ou seja, possível ao consumo humano.
Depois a água tratada segue para o reservatório, onde fica armazenada até ser distribuída à população. Então, no Brasil, nem todas as casas recebem água tratada e encanada. Um pouco mais de 15% da população tem acesso à água diretamente de poços ou outras fontes, tá? Então, é comum a gente ver poços, né, artesianos, fonte, algumas famílias, né, algumas pessoas têm acesso à água dessa forma, não tem água encanada. No tratamento, no armazenamento da água e durante sua passagem pelos encanamentos até chegar às residências, é preciso realizar a manutenção necessária para conservar a qualidade da água. Já nas casas é comum que a água seja armazenada em caixas d'água que devem ser limpas periodicamente, mais ou menos de 6 em 6 meses. As atividades que realizamos no dia a dia produzem resíduos que seguem pelo encanamento de água. Os resíduos incluem restos de alimentos, produtos de limpeza, urina, fezes, papel higiênico, entre outros poluentes. E é nesse processo que a água potável se torna em esgoto, também chamado de resíduo líquido, pois apresenta mais de 99% de água em sua composição. Na estação de tratamento de esgoto, os componentes poluidores são separados da água antes dela retornar ao ambiente. Entretanto, somente 45% de todo esgoto produzido no Brasil passa por algum tipo de tratamento. Então, infelizmente, ainda muitas casas não têm essa ligação, né, na rede de esgoto, né, e joga a água poluída, a água suja, o esgoto ao céu aberto, tá? Ou diretamente em um rio, um córrego, e aí acaba poluindo. A água na agricultura e nas indústrias. De cada 100 litros de água disponíveis para o consumo, somente 8 são para o uso doméstico. A maior parte da água utilizada é utilizada nas indústrias e na agricultura. Ao comprar um carro, uma roupa, uma alface, também houve gasto de água para produzi-lo. Então, por exemplo, ao montar um carro, gasta-se 400 mil litros de água. Para fabricar uma calça jeans, 10 mil litros de água. Para produzir 1 quilo de batata, 200 litros de água. Então, tudo que usamos, vestimos, comemos, gastou água para ser produzido. É muita coisa, gente. Geração de energia elétrica. No Brasil, devido à grande quantidade de rios, a maior parte da energia elétrica é produzida nas usinas hidrelétricas. Observe uma usina hidrelétrica, né? Observe como uma usina hidrelétrica funciona. Então, aqui está o reservatório, o duto, né? A água passa por aqui, a barragem. A água ela passa por aqui, ela gira a turbina, fazendo, né, gerando energia, tá? Aí essas linhas de distribuição de energia, elas captam essa energia e distribuem para toda a rede. Aí a água ela passa aqui muito rápido, muito forte, girando essa turbina, e depois ela é liberada novamente no rio, entendeu? Aqui também tem mais um vídeo que vai estar explicando mais detalhadamente esse processo. Primeiramente é construída uma barragem que represa a água de um rio. Depois essa água é liberada na queda, produz energia do movimento, a água se movimenta, faz girar uma turbina, o gerador transforma a energia do movimento da turbina em energia elétrica, então energia mecânica e cinética vai transformar-se em energia elétrica, a energia é transmitida pela rede elétrica até as casas e indústrias, onde pode ser transformada em luz, calor, som, movimento e etc. Vamos pular as atividades aqui por enquanto e continuar a nossa leitura, tá? Qualidade da água, olha só, veja esse desenho, não tem matas ciliares. Matas ciliares são essas vegetações ao redor, né, da margem do rio. Então, sem a mata ciliar, o lixo aqui, ó, passa diretamente para o rio. A erosão, a terra vai deslocando em relação ao rio, vai assoreando o rio, ou seja, o rio vai perdendo profundidade, vai se tornando raso. A mata ciliar, ela tem esse nome porque ela funciona como um cílio. Nossos cílios não protegem a entrada de poeira, de impurezas nos nossos olhos. A mata ciliar é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que impede que lixos entrem no rio, né, também segura o solo. Então impede que o solo também, que haja erosão do solo e assoreamento do rio. Então o rio ele fica preservado. A mata precisa ter pelo menos 30 metros de largura, tá?
Nos ambientes naturais, a limpeza de água é feita pelo próprio solo, que filtra a água das chuvas. Além disso, a proteção vegetal em torno dos rios e cursos d'água. Essas faixas de plantas, né, essa faixa de planta é chamada de mata ciliar e responde diretamente pela qualidade das águas, pois evita que o solo sofra erosão e serve como barreira para a entrada, né, de lixo. Muitas ações humanas contribuem diretamente para a poluição das águas. Observem aqui, ó, da água, né? Poluição da água. Observe as principais: desmatamento, então perde a cobertura vegetal e isso faz com que reduz a quantidade de chuvas e a qualidade da água. O lixo, jogar lixo no local incorreto suja rios, afeta animais e plantas. Lembra lá da maré negra, da esqueci agora, aquela mancha, né, lá do Pacífico, né, a grande sujeira que tem lá no Pacífico. Então, isso daí também afeta, gente. Não é só rio, afeta o mar, rio, oceano, córrego. Então, a gente tem que cuidar das nossas águas. Detergentes e óleos despejados pelas indústrias e casas poluem a água. E também o esgoto, ó, resíduos sem tratamento. Se a água usada pelas indústrias, casas e plantações não for tratada, ela poluirá o ecossistema. Então, é até isso aí. Essas são os a leitura, né, da página até 21, 22, 25. Agora os exercícios da 23 e 24. Vamos lá? Leia o texto que relata um pouco da rotina dos indígenas em relação ao uso da água. Enquanto os índios tomam banho, pegam água, lavam seus utensílios nos rios, a criançada fica na margem, só inventando o que fazer. Um dos passatempos preferidos dos meninos e meninas é atirar pedras ou galhos na água para ouvi-los fazer tibum. Qual é a fonte de água citada no texto? Indique os usos da água pelos indígenas na situação descrita no texto. Número 2. Nas cidades, as pessoas dificilmente utilizam a água diretamente do rio. É difícil, né? Alguém beber água direto do rio, usar água direto do rio para cozinhar alimentos, lavar roupa, é muito difícil isso nas cidades. Considerando que a realidade do lugar onde você vive, responda as questões. De onde vem a água utilizada pelas pessoas do bairro ou cidade onde você mora? Rio, represa, poço? Pode ser até em relação à sua casa mesmo, tá? Essa água passa por algum tipo de tratamento antes de ser distribuída à população? Em caso afirmativo, quem realiza esse tratamento? Em sua casa há caixa d'água? Pergunte seus pais, o responsável, quando foi a última vez que ela foi limpa. Número 3. Analise a imagem desta casa que recebe água tratada pela companhia de saneamento da região. Então vem a água aqui, tal. Olha só, vem o encanamento, vai lá para a caixa d'água que ela vai ser distribuída. Aqui, vejam que a água tá de risquinho azul. Esse de risquinho vermelho, hein? Será que isso daqui é referente ao quê? Qual a diferença entre os canos azuis e os vermelhos? Marque X nos locais onde está chegando água tratada. Quantos locais você identificou? Água tratada é água limpinha, tá? Circule a caixa d'água e em seguida pesquise por que ela precisa ficar no local mais alto. Será por que a caixa d'água tem que ficar no lugar mais alto? Algumas construções têm um sistema para captação da água da chuva em um reservatório próprio, que recebe o nome de cisterna. Sobre esse sistema, assinale V para verdadeiro e F para falso. É uma boa opção para locais que sofrem com a seca? Ajuda a evitar o desperdício de água tratada? É uma péssima alternativa para substituir a água que se usa para irrigar uma horta? Pode ser usada como fonte de água para vasos sanitários e limpeza da casa. Então aqui tem uma representação esquemática de um modelo de cisterna, né, na caixa. Aqui está a casa. Aqui o reservatório de água, veja, olha que puxa. Na verdade a água capta da chuva, né, cai pelo telhado aqui, desce pela essa calha, por esse cano e chega na cisterna. E aí, vocês vão marcar verdadeiro ou falso aí, tá bom? Ok, bons estudos, até a próxima sexta-feira, né? É um feriado hoje,
Hoje não, eu tô ficando doido, gente. Feriado. Feriado foi sexta-feira passada. Tem feriado sexta-feira passada, feriado e segunda-feira. Agora não, por enquanto a gente tá sem feriado. Só 15 de novembro agora, ok? Bons estudos, bom, bons estudos, bom aproveitamento. Qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau. Até segunda-feira agora, hein? Tchau.